Olá, eu me chamo Eliane Lobão e eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência. Eu sou professora, sou gestora escolar, administradora, sou doutora em performances culturais e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência. Não sei se vocês já ouviram falar sobre EQM, Experiência Quase Morte. Então, assim, eu sinto a necessidade de compartilhar porque é algo que eu tenho estudado essa semana e é algo que me chocou plenamente. Não tenho necessidade de inventar mentiras, não tenho necessidade de expor minha imagem, não tenho necessidade de inventar fatos. Mas eu acho interessante compartilhar o que seria essa experiência quase morte, porque eu tive essa semana, no dia 24 de julho de 2025, eu tive uma experiência quase morte e isso tem me feito pesquisar sobre o assunto, isso tem me feito refletir sobre a minha condição humana e refletir o que seria a vida para além da morte. Mas o mais interessante é que essa não foi a minha primeira experiência quase morte. Já havia passado por outras experiências de diferentes formas, 2 experiências anteriores, porém essa foi tão forte, que me abalou e eu tenho procurado neurologista, fiz hoje dia 27, eu fiz uma ressonância magnética, vou fazer eletrocefalograma e diversos outros exames para tentar explicar o que aconteceu comigo. Mas o que seria essa experiência quase morte ou EQM? Vários estudiosos, vários cientistas já têm se debruçado, médicos, sobre a temática. Inclusive, um médico holandês, ele fez uma pesquisa com 343 pessoas para tentar compreender o que essas pessoas passaram, o que elas contaram e o que elas viveram. É certo que não é fácil explicar a morte. Ninguém voltou para contar. É certo que não é fácil explicar se o que elas falam é verdade ou mentira, é ilusão. Mas o que é certo é que sim, existem pessoas que passaram por essas experiências e eu sou uma delas. Eu saí no dia 24, às 13 horas, aproximadamente 13 horas e pouco, com meu filho de 4 anos e o meu esposo, nós fomos almoçar. Estávamos almoçando em um restaurante normal, comemos, eu estava um pouco agitada, mas normal, comemos, conversávamos, quando terminou, meu esposo foi comprar uma água de coco e trouxe essa água de coco para nós bebermos. Eu tomei um gole dessa água de coco e completamente eu apaguei. Não sabia onde estava, não sabia o que tinha acontecido, não sei falar quanto tempo eu fiquei fora, mas eu senti que o meu espírito tinha saído do meu corpo. Eu fiquei em outro espaço, que para mim aquele espaço que eu estava era tudo amarelo, como aquele amarelo canário. Não sabia se era uma sala, não sabia o que se tratava, mas eu senti que eu estava em uma outra dimensão, tudo amarelo, com um amarelo canário. E naquele momento, meu esposo, com meu filho e outras pessoas tentaram me acordar, eles me sacudiam, eles davam soco na minha costa para eu poder voltar, gritava, as pessoas me chamavam, as pessoas tentavam me acordar, porém, não, sem sucesso. E de repente, bem longe, mas muito longe, como se fosse uma voz muito longe, naquele espaço amarelo, eu conseguia escutar. Meu bem, nega, acorda, nega, fala comigo, pelo amor de Deus, fala comigo. Eu conseguia escutar o desespero do meu esposo me chamando, porém, muito longe, como se ele estivesse a quilômetros de distância de mim. E a partir daquele momento, eu consegui ter a consciência de que eu precisava voltar, que eu precisava entender que voz era aquela me chamando. E aí eu voltei ao meu corpo. Quando eu voltei ao meu corpo, foi de uma vez, como um piscar de olhos. Eu saí como um piscar de olhos, eu voltei. E quando eu voltei, eu não sabia onde eu estava, não sabia o que tinha acontecido, não sabia, uma amnésia completa de não conseguir lembrar quanto tempo eu fiquei desacordada. Segundo meu esposo, eu fiquei desacordada entre
uns 3 a 5 minutos, mas eu não me recordo de nada, absolutamente nada. Aí eu perguntei para o meu filho de 4 anos, meu filho, o que aconteceu com a mamãe? E ele respondeu, mamãe, a senhora morreu. E eu estou aqui para contar que a sensação que eu tive naquele momento, sim, que eu tinha morrido e que eu tinha ressuscitado. E eu voltei chorando porque eu consegui voltar, chorando porque eu consegui atender ao chamado daquela voz e chorando porque eu consegui voltar à vida. Então, assim, mas eu não consigo recordar. E a partir desse momento eu estou fazendo vários exames com neurologista. Hoje eu fiz vários para tentar entender o que foi aquela amnésia, o que foi aquele voltar, o que foi aquele lugar, como que se deu, assim, em piscar de olhos. Então, assim, há muitos mistérios entre a vida e a morte. Não sei se você acredita, não sei se você acredita ou não, mas eu não tenho interesse nenhum de inventar uma conversa. E eu já tinha passado por outras experiências anteriores, há anos e anos atrás, quando eu era mais nova. E aí eu percebi, aí eu fui tentar compreender por que aquela amnésia, por que em um piscar de olhos eu sumi e voltei, que lugar era aquele que eu estava amarelo, como que eu consegui voltar ao som de uma voz e tentar compreender o que é, sim, esse trâmite, essa passagem entre a vida e a morte. E é isso que eu tenho para falar para vocês e gostaria muito que a gente pudesse compartilhar de experiências verdadeiras como a minha sobre o assunto. Eu fui buscar no médico, no neurologista, resposta para o que tinha acontecido, porque eu estava almoçando e, de repente, durante o almoço, meu esposo e meu filho, de 4 anos de idade, e durante o almoço eu simplesmente apaguei. Eu tive perda de memória temporal, eu não consigo lembrar de nada que aconteceu naquele instante de tempo, que, segundo eles, foi de 5 a 10 minutos, foi o tempo, eu acho que eu fiquei desacordada, eu não consigo lembrar até hoje o que aconteceu, somente o que as pessoas que estavam lá e me acudiram relataram, que tinha uma enfermeira também que estava lá no restaurante. Enfim, ao fazer exames, eu fiz ressonância magnética, eu fui em vários médicos, os médicos passaram os exames, eu fiz ressonância magnética, né? Eu não vou mostrar aqui, ó. Então, vários tipos de exame de sangue magnético, enfim, eu não tenho nada, não tenho epilepsia, não tenho fraqueza, não tenho problemas de hormonal, eu não tenho nenhum distúrbio mental, problema de nada. E eu fiz todos os exames 2 dias após o acontecido. Enfim, 100% saudável. Mas o que eu venho falar aqui para vocês? Se foi uma experiência quase morte, eu acredito sim que eu fui para uma outra dimensão, eu fui em um outro patamar que eu nunca tinha ido antes, conforme eu relatei no vídeo. Eu acredito que sim. E eu acredito que tem um propósito para isso. E eu acredito que as pessoas que já passaram por EQM, experiência de quase morte, também voltaram para ter um propósito na vida. E eu quero falar o que eu entendi. Eu passei um tempo calada porque eu estava realmente em processamento comigo mesmo. Eu estava me compreendendo por que tinha acontecido isso. E eu tive, sim, a partir desse relato, eu tenho o que eu tenho de experiência para contar? Que muitas vezes coisas acontecem na nossa vida por permissão de Deus, para que a gente possa acordar. Muitas vezes nós estamos caminhando no automático, com robôs programados, principalmente nessa era da modernidade. E eu estava assim, eu estava programada ao trabalho, eu estava trabalhando de 8 a 10, 12 horas por dia, não dormia direito, me alimentava mal, não tinha tempo para a família. O meu foco, eu estava com hiperfoco no trabalho, porque eu estava na gestão de uma escola e eu queria mostrar serviço, mostrar que eu estava fazendo o melhor, que eu queria mostrar o melhor. Porém, eu quero dizer para vocês que essa experiência foi tão importante na minha vida, porque eu descobri que tem muitas coisas mais importantes do que o trabalho, muitas coisas mais importantes que o dinheiro. Eu não tinha tempo para a família, eu não tinha tempo para passear, eu não tinha tempo para me cuidar, eu não tinha tempo para viver. E eu aprendi as duras penas, porque eu tive crise de ansiedade, eu tive síndrome de burnout com tratamento, eu tive depressão por conta de tudo isso, e o que eu ganhei foi só ingratidão. Então, assim, serve para a gente refletir que caminho nós estamos percorrendo. Tem hora que
tem que dar uma sacudida. Deus, a vida tem que te dar uma sacudida, porque você sozinho não consegue enxergar. E é nessas sacudidas que a gente acorda para a vida. Eu voltei à vida para despertar para a vida. E hoje eu quero dizer, não vale a pena. A nossa vida, segundo a Bíblia, é como um vapor. A gente aparece por um tempo e desvanece, ninguém nem lembra de você. Então, assim, a Bíblia fala que a nossa vida é depois dos 70 anos é cansaço e fadiga. Então, eu já estou com quase 50 anos. Eu já passei da metade da vida. Então, para que morrer, me desgastar? Sabe o que a partir dessa experiência eu tive? Que eu tenho que. O que é importante para mim mesmo é a saúde, é viver bem, é estar com quem eu amo, é fazer o que eu gosto. Isso é autocuidado. Eu esqueci que há um tempo eu tinha uma influência tão grande com mulheres, a qual tinha pessoas maravilhosas que eu toquei de forma significativa na vida de muitas mulheres. Às vezes eu nem sei, às vezes você tocou em vidas que você não sabe, mas a pessoa sabe que você tocou na vida delas, ela sabe que você tocou. Então, assim, e eu tive o prazer de rever amigas e pessoas que eu toquei há 15 anos atrás. Elas me abraçaram, aquele abraço tão caloroso, e falaram assim: você sempre vai ser especial na minha vida. E isso sim tem valor. Afaste de pessoas negativas, afaste de pessoas que só querem o seu mal, afaste de pessoas falsas, fingidas, ingratas. Mas dedique sua vida, tenha uma vida com propósito. Você está aqui neste mundo porque você tem um propósito de estar aqui nesse mundo. Siga o seu coração, siga o seu propósito, siga aquilo que Deus quer para você. E tenha significado. Então você que acredita, que passou por uma experiência quase morte, que teve uma EQM, entenda que não foi à toa que você passou por aquilo. Que aquele momento que você passou, se foi EQM, se não foi, não sei, foi uma experiência que eu tive, extraordinária, que marcou a minha história, a minha vida. Mas eu quero dizer para você, se você teve uma experiência extraordinária na sua vida, que marcou a sua vida, creia que ela tem sentido. Alguma coisa está falando com você. Como você está vivendo a sua vida? Como você tem conduzido a sua vida? Você tem vivido com propósito? Se a sua resposta for não, hoje é o dia de você parar, respirar, refletir, fazer uma introspecção. Se você crê em Deus, fale com Deus e busque o propósito na sua vida. E eu estou aqui para dar um feedback daquele caso. E eu estou aqui para dizer que eu não tenho necessidade de mentir. Não preciso. Eu não quero ser youtuber famosa, eu não ganho nada de estar aqui na internet. Eu não tenho pretensões nenhuma, mas eu quero te dizer que eu estou aqui para contar a minha experiência. E se fez sentido para a sua vida, creia que você busque o sentido para a tua vida. A vida, ela é valiosa, ela é preciosa e ela deve ser vivida da melhor maneira, com sentido, e que você possa também fazer sentido na vida de outras pessoas. Um abraço. Eu sou professor de filosofia e teologia, né? Minha formação é essa, mas eu não trabalho mais nessa área de aulas em escolas. Eu mudei já há bastante tempo a minha formação para naturopatia e criei uma empresa chamada Florais da Mantiqueira. Então eu desenvolvi um sistema floral de terapia floral chamado Florais da Mantiqueira e trabalhei muitos anos em atendimento clínico no Brasil e no exterior em naturopatia e iridologia. Inclusive sou provavelmente o único brasileiro que tem um certificado de honra ao mérito do Japão, onde eu fui ministrar cursos no Japão. Só para vocês entenderem um pouquinho aí a minha trajetória, tá? Mas hoje eu atuo como o empresário, sou o proprietário dessa empresa Florais da Mantiqueira, que fica no sul de Minas Gerais. E gosto de falar de filosofia, tenho um estudo pessoal de ufologia, porque eu tive vários eventos, várias experiências ufológicas desde aí dos meus 14, 15 anos de idade, então eu tenho isso como algo de coração, né? Assim como a música, o Flávio também, né? Música e profissional, eu não sou profissional, mas eu adoro a música, gosto também muito de música.
eu gostaria de iniciar fazendo um questionamento aqui, um aquecimento da nossa noite, está sendo gravado à noite, né? Qual é o nome utilizado quando uma pessoa quer contar uma história, mas que quase ninguém vai acreditar? Qual que é o nome que se dá a isso? Você tem ideia qual que é esse nome? Imagina só, quando uma pessoa quer contar uma história real, mas ela sabe que a maioria das pessoas não vão acreditar nessa história. Todos os filmes de ficção científica, quase todos os desenhos animados não são tão ficção científica assim e nem tão lenda, né? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu imagino que aconteça com algumas pessoas um sono de doer. Sono que você não consegue fazer absolutamente mais nada, né? Que você precisa encostar ou precisa dormir. De vez em quando eu tenho isso. Já até me disseram, e eu desconfio que seja, que a nossa parte espiritual precisa sair, a nossa parte física descansar para a nossa parte espiritual fazer algo de emergência. Tá? Já me disseram isso, eu imagino que seja mediante algumas emoções, algumas sensações que eu senti. Mas de uma determinada vez eu tive esse sono muito profundo, então eu deitei e dormi, tá? E de repente me vi sonhando, até aí normal. Eu estava numa sala, um salão, tipo um anfiteatro. Havia uma pessoa terminando de fazer uma palestra, que eu não me recordo quem era essa pessoa. Tinha muitas pessoas, tá, assistindo a palestra, e um palestrante que tinha acabado de descer e sair do palco. E eu acordo ali, naquele lugar, né, sentado na cadeira, e olho para mim, tá? Eu olho para o meu corpo, eu estou de pijama. Tá, pode ser uma coisa normal, de repente, para você, mas para mim não é. Por quê? Porque eu nunca sonhei que estava de pijama. Sempre no sonho a gente se camufla, né? Da situação, do local, sempre a gente está de uma outra forma. Pelo menos comigo é assim. Eu nunca sonhei que estava de pijama. Eu olhei assim e falei, nossa, eu tô com pijama que eu deitei para dormir. Como assim, né? Isso é estranho. Eu coloquei a mão na minha perna, eu senti a minha perna e olhei para a pessoa do meu lado. Ele estava assim meio que dando risada de mim e falou, calma, fica tranquilo, né? Mas eu falei, mas como assim? Eu tô de pijama. Para mim isso foi significativo, tá? Porque eu nunca sonhei que eu estava de pijama. E aí eu comecei a olhar, falei, opa, isso aqui não é só um sonho, eu estou desdobrado em astral, né? Estou fazendo uma viagem astral, nome mais popular, né? Estou fazendo aqui um desdobramento, então estou consciente, que legal, né? Deixa eu sair dessa imagem aqui agora. Aí a pessoa tocou de novo e tocou na minha perna. Aí eu falei, pô, mas tem alguma coisa diferente? Aí ele falou, calma, está na hora de sair, agora você precisa sair. Eu falei, tá bom, eu entendi, né? Veio muito mais coisa naquele momento, eu entendi, legal, eu preciso sair, então eu vou subir. Eu sabia que tinha ali, as pessoas estavam saindo já daquele anfiteatro, e aí logo na frente tinha uma escada rolante, igualzinho de metrô. Quando eu peguei ali no corrimão da escada rolante, comecei a subir, eu olhei para aquela escada rolante, e aí eu pensei assim, nossa, isso aqui é muito mais perfeito que a escada rolante que nós temos nos metrôs. E aí eu falei, eu acho que eu estou com uma sensação de que eu estou sonhando, que eu estou em outro planeta. Eu não devo estar aqui, porque isso aqui é muito perfeito. Isso aqui é real, né? Eu bati, eu sentia, via toda a perfeição daquela escada rolante subindo até chegar na superfície. A hora que chegou na superfície, eu estava sozinho, tá? Aquelas pessoas falaram, você precisa sair. Deixa eu só voltar um detalhe aqui. Era uma reunião em que eu fui chamado, eu precisava participar daquela reunião, que eu não sei, eu não me lembro do que é essa reunião, que era algum assunto referente à Terra. Era alguma reunião em que aquelas pessoas que ali estavam se preparando para algo, para um futuro, alguma coisa que pode acontecer na Terra. Tá? Isso eu sei, mas eu não sei qual era o conteúdo da reunião. Porque fica remanescências, né, no nosso cérebro, no nosso sentimento, mas eu realmente não lembro o conteúdo e exatamente qual era o assunto daquela reunião. Tá? E aquela pessoa que me deu um toque, ele é uma pessoa, eu não vou falar o nome por motivos pessoais, mas é uma pessoa reconhecida mundialmente como um mestre, tá? Um mestre de sabedoria.
E como eu tinha uma certa afinidade com essa pessoa, eu não estranhei. Falei, nossa, eu estou aqui, né, e ainda falei assim, você está do meu lado, né? Mas ele me acalmou e só falou, agora você precisa sair. Então vamos lá. Então eu saí. A hora que eu cheguei na superfície, depois da escada rolante, que era muito perfeita, cheguei ali na superfície, o visual que eu tive é muito parecido com aquele visual que nós imaginamos, ou das imagens que nós vemos da Lua, tá? Eu não estou dizendo que era a Lua, tá? Mas era o visual muito parecido. Aquela coisa muito cinza, né? Sem cores, não tinha construções em cima, era mais aquela elevação de montanhosa mesmo. Tinham poucas construções, mas não era como se fosse uma cidade, prédios, nada disso. Eram pequenas construções, como se fossem entradas de túneis de metrô. Ao fundo, uma ou outra construção junto das montanhas, era uma coisa muito camuflada, não era assim visível, tá? E junto dessa, quando eu levantei, a escada rolante, ela continuava como uma calçada rolante. Eu achei isso muito interessante, igual aquelas que hoje nós temos em aeroporto. Só que esse entre aspas, sonho que eu tive, né, faz uns 30 anos, mais ou menos. E nessa época eu não lembro de ter isso em aeroporto, tá? Pelo menos eu não lembro, eu sempre viajei bastante. Essas passarelas caminhantes, né, de aeroporto é uma coisa um pouquinho mais recente, pelo menos do que eu me lembro. Mas independente disso, eu vi que as pessoas poderiam, existiam poucas pessoas andando ali, realmente pouquíssimas pessoas, elas poderiam escolher andar por essa, caminhar, né, por essa passarela, por essa calçada rolante, ou caminhar de pé, né, com os pés no chão. O que eu fiz? Eu falei, nossa, eu preciso sentir como que é essa terra. Era uma terra fofinha, parecida com areia, só que muito mais fina, mais acinzentada. E eu coloquei os pés, eu estava descalço, porque eu estava de pijama, né? Coloquei os pés ali, afofei bastante aquela terra. Falei, nossa, que sensação, né? E que bom que esse sonho está demorando bastante, porque normalmente o sonho a gente embarca, né? E a gente sabe quando é sonho, né? Eu falei, quando essa experiência em astral, que bom que ela está demorando um pouco mais. Mas o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Nessa hora eu olho para frente. Esse visual aqui atrás eu coloquei, tá? Apesar de estar azul, né? Mas é mais ou menos assim, montanhas, né? Aqui nós temos neve, né? Vários pontos de neve. E lá era assim também, mas tudo cinza, não tinha neve, tá? Não era frio, não era quente. O céu escuro. Não lembro se vi estrelas ou não, mas o céu escuro, tá? Só que havia iluminação. Era como se fosse uma noite, mas era uma iluminação artificial, como se fosse o dia. E o céu escuro, tá? Não existia foco de luz. Não existia, por exemplo, pontos de luz, tá? Mas existia iluminação. E a hora que eu olhei para frente, veio um cubo escuro. Imagina um cubo mesmo. Aproximadamente 4 por 4 metros, tá? 4 por 4. Ele veio flutuando na minha frente, ele veio lá do fundo, imagina que ele veio aqui, né? Vamos colocar aqui, lá do fundo, tá? Veio vindo e parou na minha frente. Eu estava com o pé descalço, brincando ali na terra. Parou na minha frente, como se fosse assim numa rua, né? Que eu estava na calçada, ele parou um pouquinho mais distante, uns 2 metros na minha frente. E eu cheguei próximo àquele cubo, eu senti uma aproximação, eu senti que eu deveria aproximar, e ele abriu uma porta e me disse, para onde você quer ir? Para casa? Ou você quer fazer alguma coisa no seu escritório? Aí eu falei assim, eu quero ir para casa. Eu entrei. A hora que eu entrei, tinha um painel do lado direito, né, na porta, né, um painel do lado direito. Aquele painel me reconheceu. Aquele cubo, ele se reprogramou inteirinho para mim. Eu imagino que seja tipo um veículo, né? Pelo que eu senti, que ele se reprograma com algumas pessoas, mas pelo menos ele me reconheceu. Ele se configurou totalmente para a minha pessoa. Porque só entra dentro quem ele reconhece, quem tem
a chave ou o DNA ou alguma coisa, não sei como que foi, que ele reconhece, senão não entra ali dentro. Então eu comecei a olhar nesse painel, existiam algumas inscrições em uma letra que eu desconheço, mas quando eu falei casa, apareceu ali uma forma que lembrava uma casa, só que em símbolos diferentes. E aí lá dentro ele falou, né? Esse cubo fala, tá? Lá dentro nós ouvimos uma voz, que também não vem de um microfone, simplesmente a voz vem do espaço. E esse cubo é assim, aí ele falou, senta, né? Eu sentei, plasmou uma mesa na minha frente, em que eu podia tomar um café, tá? Eu imagino que seja um café, porque tinha ali xícara, tinha algo do que eu estou acostumado aqui na Terra, né? Nós estamos acostumados aqui. E também mostrou para mim que ele falou, se você quer deitar um pouco antes de ir para casa, eu falei não. Ele lá dentro é um oco, tá? Um cubo oco, mas ele plasma o que for necessário. Aí desceu uma parede e plasmou uma cama. Falou, caso queira deitar um pouquinho, está aqui o seu quarto pronto, do jeito que você gosta. E aí eu comecei a me lembrar nessa hora, nesse momento eu dei uma pausa. Eu comecei a me lembrar da terra, de algumas coisas minhas. Eu falei, puxa vida, a vida inteira eu não gostei de carro. Eu não gosto de carro. Carro é muito demorado, dá muito problema. Carro é lerdo demais, é lento demais. Você tem que imaginar dirigir 2, 3, 4, 5 horas para chegar num determinado local, sendo que pode ser assim, pode ser muito rápido, que tecnologia atrasada, isso desde a minha infância. Tanto é que eu canso, às vezes um amigo fala, o Walter mesmo que está aí, né, Walter? Vem para cá, não tem avião, mas vem para cá, vem de carro para dirigir 12 horas. Jamais, não faço isso. Para mim é perder muito tempo, né? Se precisar andar de ônibus, então, eu falo, nossa, é pior ainda. Mas pelo menos a gente descansa. Então, para mim, dirigir carro, andar de ônibus, é uma coisa muito atrasada. Eu evito o máximo que eu posso. Né? E quando é uma viagem, passou aí de 2, 3 horas, eu pego o avião. Né? Agora não dá nem para fazer isso. E eu comecei a me lembrar dessas minhas memórias aqui na Terra, de que eu sei que existem tecnologias muito melhores, está dentro de mim, mas eu não sabia como. E aí, nessa hora que eu tive esse insight, eu voltei, né, a minha memória voltou ali para o cubo, e aí eu comecei a relembrar que, tá? Até aí estou numa viagem astral, tá, gente? Estou numa viagem astral, pensando que eu estou numa viagem astral. Daqui a pouco eu falo mais. E aí o cubo me fez lembrar que aquele cubo era meu. Ele pode servir outras pessoas, mas ele se plasma para mim. Aquele é um meu veículo, é meu carro, ele flutua. Ele pode me levar onde eu quiser, não sei se para fora daquele orbe, né, daquele planeta, mas ali dentro ele pode me levar para onde eu quiser e é automático. Eu posso deitar, eu posso dormir, eu posso fazer um lanche, eu posso fazer tudo o que eu quiser ali dentro, inclusive tomar banho. Tá? Não tomei, eu não vi como que é, mas veio toda essa imagem em mim. Pode até ser que seja banho de luz, não sei. Tá? Mas veio toda essa ciência. E aí eu comecei a sentir saudade da minha casa lá. Eu falei, nossa, eu quero ver como que é a minha casa aqui. Eu quero ver. Aí eu já estava entendendo que lá era o meu lar. Que eu tinha vindo de lá. Ok? Ele falou, então tá, então vamos para casa. Aí eu sentei e comecei a ficar assim, ansioso para ver. E ele começou a andar. Eu podia ver ou não, uma parte do cubo se transformava numa janela, não tinha janela, mas ele plasmava uma janela que dava para ver de fora. E a hora que começou a chegar na casa, né, onde era, eu não vi como que era a casa, mas a hora que começou a chegar na casa, aquela ansiedade minha era tanta que, de repente, foi como se tivesse desligado o projetor da tomada. Eu apaguei. Tristemente, eu acordei na minha cama. Aí eu acordei trazendo, obviamente, quando é um sonho bem profundo assim, né? Eu acordei trazendo toda aquela sensação, falei, puxa vida, que tristeza
era só um sonho. Foi só um sonho. E comecei a ficar triste, porque aquilo para mim era real. Aquilo que eu estava vivenciando lá era, para mim, a minha realidade. Só que aí aconteceu um detalhe. Antes, só mais um parêntese. Isso, eu fiquei mais ou menos uns 15 anos sem contar para ninguém, viu, gente? Uns 15, 20 anos. Só eu e algumas pessoas que fazem parte do meu grupo que sabiam. Algumas só, né? Aí de poucos anos para cá é que eu tenho contado para mais pessoas assim abertamente, ok? Porque para mim veio que é o momento de falar mesmo e escancarar tudo isso. Então o que aconteceu? E aí, eu sou uma pessoa que na hora de dormir eu preciso estar limpo, tá? Eu não consigo dormir sujo, suado, né, com, de repente, às vezes fica aquele mau cheiro, o pé fica meio suado, né, porque fica na meia, eu não consigo, eu tenho que tomar um banho para dormir, tá? Ou pelo menos estar super tranquilo, super limpo, sem suor, sem nada. Eu sou meio chato com isso, tá? E aí eu fiquei triste, né, de ter acordado, falei, então eu vou dormir de novo, só me resta dormir de novo, não quero nem saber mais desse sonho. E a hora que eu deitei, eu comecei a sentir um incômodo nos meus pés. Muito incômodo mesmo. Falei, que isso? Comecei a esfregar um pé no outro, né? E eu não consigo dormir. Falei, mas nossa, meu pé tá sujo, né? Mas eu tomei banho antes de dormir. Eu lembrava que eu tomei banho, meu pé tá sujo, tá cheio de terra, tá cheio de areia. Aí, de repente, eu acendo a luz, acordo, olho pro meu pé. Aquela areia branca, aquela... Não era bem areia, né? Areia é a forma de falar, mas é uma terra bem fininha, como se fosse uma argila bem fininha, estava grudada nos meus pés, né? Era muito fino, não estava caindo, derramando. Tem gente que fala, você não pegou, não dava, é aquela sujeira que fica, né, daquela poeira. O meu pé inteiro estava da cor daquela terra que eu pisei lá em cima, que eu brinquei, que eu pisei. Aí eu comecei a me arrepiar, a temperatura esquentou, inclusive está até esquentando agora, só de lembrar disso, tá? Voltei como se eu estivesse lá, a temperatura esquentou, aí eu falei, meu Deus, agora entendi por que do pijama. Tá? Então, para mim, o que aconteceu? Eu fui levado para lá fisicamente, tá? Isso é o que eu senti depois. Por isso que eu estava de pijama, porque quando é um sonho, quando é um desdobramento, você plasma a roupa, você plasma o que você quer, mas não, eu não estava conseguindo controlar. Eu estava até com vergonha de estar naquela reunião de pijama, todo mundo bonito e eu de pijama. Aí o mestre do lado falou, não, fica tranquilo, fica tranquilo. E eu precisava passar por aquela experiência. Então eu tenho uma casa e um carro nesse lugar que eu não sei onde é. Eu citei aqui que parece aquele visual da Lua, tá? Mas para mim, eu não sinto que é a Lua, eu sinto que é um outro local, mas tem aquele visual da Lua, tá? Então essa é a experiência que eu queria compartilhar aqui com vocês, que isso pode ser que ajude algumas pessoas a entender que às vezes ela sente que mora em outro lugar e não é aqui, que isso pode ser real. Tá? Não estou dizendo que a sua experiência é real, mas que como isso aconteceu comigo, eu imagino que aconteça com mais pessoas também. E que sim, a gente pode estar aqui hoje, nesse momento, cumprindo alguma missão, que normalmente a gente não sabe qual é, algumas pessoas podem saber, eu, por exemplo, eu não sei, eu imagino que eu vou saber na hora certa qual que é esse motivo, né, esse objetivo, de eu ser chamado para uma reunião, de eu ter ali um lar, eu entendo aquela tecnologia toda, inclusive lá depois eu vi num outro processo que eu consegui criar equipamentos médicos nesse local. Esse equipamento médico, eu vou citar aqui brevemente para vocês, tá? Isso há quase 30 anos atrás, tá? 25, 30 anos atrás. Eu não sei precisar porque eu não fiquei marcando data, né? São experiências que acontecem, a gente não marca data, pelo menos eu não marco. Em que, por exemplo, tem um paciente deitado na maca, eu abro aqui na minha frente uma tela como se fosse de vidro, tá? Essa tela de vidro, presta bem atenção, porque eu acho que isso um dia vai vir para cá, para a gente, tá? Eu até já vi em alguns filmes modernos algo parecido, não é igual, mas é parecido.
Imagina 20, 25, 30 anos atrás que eu desenvolvi essa tecnologia lá, tá? E o que acontecia? Essa tela, ela pegava todo o código matemático, tá? Porque é código matemático da pessoa que está na maca, plasma na tela, e aí eu venho com as mãos arrumando os lugares que esses códigos matemáticos não estão corretos. Depois que eu ajusto o código matemático, eu dou tipo um enter, ele plasma e volta para a pessoa, e a pessoa volta com aquilo progressivamente, de acordo com a gravidade, vai se instalando aquele novo programa na pessoa, e a região que estava machucada ou que estava com uma patologia vai retornando ao normal, através de manipulação de código genético numa tela que plasma como se fosse um clone da pessoa, eu arrumo e transfiro para ela novamente. Isso foi um equipamento que eu desenvolvi lá neste lugar. Entre outros, teve outros também, mas eu não vou entrar aqui agora em detalhes, porque eu não lembro muito bem. Eu só posso falar aquilo que eu tenho mais certeza, aquilo que eu lembro mais. Então, está aí contado para vocês a minha história de uma casa e de um carro em outro planeta. Muito triste, né? Na hora que eu voltei para o corpo, eu voltei, agora que eu ia ver minha casa, como que é a minha casa lá, né? E é daí que eu vejo que eu adoro tecnologias, né? Apesar de gostar muito da natureza, né? Ser muito natural, adoro ficar no mato, adoro acampar, respeito pela natureza 100%, né? O máximo que possível, pelo menos, mas eu também adoro tecnologia. E sei que nós estamos vivendo, no mínimo aqui na Terra, no mínimo 50 anos defasados da tecnologia já existente e no mínimo 2.000 anos atrasado daquilo que nós já poderíamos estar. Isso é real, é fato. Tá? Nós estamos pelo menos 2.000 anos atrasados para onde nós já poderíamos estar, e mesmo na parca tecnologia atual, nós estamos 50 anos atrás, de 30 a 50 anos atrás, daquilo que já existe, que está em poder dos governos. Mas vamos lá para a segunda etapa. Essa segunda etapa eu descobri há em torno de 10 anos, 10, 12 anos, tá? Que foi o seguinte, teve um dia que eu acordei e falei, nossa, eu preciso ir naquele rio. É tão legal, acho que eu vou levar o meu filho, né? Vou pegar eu estava com muita vontade de ir para um riozinho, que é onde eu morei, né, numa casa, uma casa primeira, bem mais antiga, e lá tinha, como não tinha tanto carro, tanto prédio como hoje, ruas, as cidades bem de interior, então era muito fácil a gente nadar naquele rio, aquelas águas puras, transparentes, né? E você ia por quilômetros até se quisesse assim, né? E rio bem rasinho, tudo limpinho, uma água gostosa. Eu falei, nossa, eu vou lá com o meu filho. E aí eu comecei, antes de chamar ele, eu falei, mas deixa eu só lembrar onde que é mesmo, qual rua que eu tenho que ir, porque já faz um tempo. Eu comecei a pensar e não achava. Eu continuava pensando, mas espera aí, era por aqui, mas não dava liga. Aí eu fiquei meio incomodado com aquilo, falei, nossa, eu não estou lembrando, depois eu lembro. Saí, fui fazer outras coisas, eu sentei para lembrar de novo e não lembrei. Aí eu falei, será que isso é um sonho? Não pode ser, isso faz parte da minha infância. E começaram a ter sonhos e mais lembranças que vêm concomitantemente com essa vida e uma outra vida em que eu vivo nessa outra vida também, paralelamente a essa, e que há uns 8 meses atrás eu acordei e falei, puxa vida, eu preciso vender esse terreno está lá, tem gente que vai se apropriar dele, porque faz tempo que eu não cuido. Eu levantei para ir cuidar, mandar limpar o terreno e vender. A hora que eu fui pegar o carro, eu falei, mas para onde que é? E aí eu comecei a fazer links. Nós vemos filmes que falam de vidas paralelas, vidas em sonhos. Então, essa é uma vida
que eu tenho aqui mesmo no planeta Terra. Eu não sei dizer para vocês muitos detalhes, porque são fragmentos que vêm, mas que para mim eu confundo às vezes se é lá ou se faz parte de mim aqui. Na hora que eu volto do sonho, né, entre aspas, sonho, porque na realidade não é sonho, você vai para aquela outra dimensão. Eu acho que todo mundo aqui é bastante maduro para entender que quando é sonho e quando não é, né? A gente sabe quando a gente está sonhando, a gente sabe quando a gente tem um sonho lúcido e a gente sabe quando está acontecendo uma outra coisa, né? É só você ter um pouquinho de bom senso que eu acho que todo mundo consegue entender bem o que eu estou falando. Então, é uma outra coisa, é uma outra vida que é tão forte que faz parte dessa. Por que eu queria trazer esse relato, apesar de ser breve, eu não tenho muita coisa para comentar, mas é que muitas pessoas aqui, como eu já atuei em terapia durante muito tempo da minha vida, muitas pessoas aqui têm confusão mental porque elas transitam entre essas dimensões e isso acaba perturbando um pouco a realidade delas aqui na Terra. Então o meu recado para você é o seguinte: você não está louco. Isso não é loucura da sua cabeça, mas eu não sei se isso acontece com todas as pessoas, tá? Ou se acontece apenas com algumas pessoas, eu não sei dizer isso, mas que se você tem lembranças muito fortes que estão acontecendo agora, porque existem também lembranças de vidas passadas, tá? Ou de eras passadas. Isso é uma outra situação. Mas se são coisas concomitantes com o que nós estamos fazendo agora, então pode ter certeza que essas dimensões paralelas existem e nós temos uma outra vida concomitante a essa. Isso para mim é um pouco inquietante. Não faz muito sentido para mim eu ter uma outra vida. Mas quando a gente estuda um pouquinho mais profundamente o desdobramento das mônadas, desdobramento das essências até chegar na Terra, nós vemos que é possível que algumas mônadas elas se subdividam em mais de uma. A mesma mônada ela se subdivide em mais de uma para cumprir missões aqui. Então pode ser uma mesma parte minha ou de uma mônada que se subdividiu em duas ou em três, vivendo experiências paralelas para ter de repente, fazer uma salada, né? Fazer um bem bolado para levar esse conhecimento para cima. Eu imagino que seja um irmão gêmeo meu, que é muito, muito parecido comigo, inclusive com as mesmas sensações, e como nós somos parte do mesmo todo, nós nos confundimos. Tá? Até, mais uma vez eu falo, eu imagino que seja isso, não posso afirmar, mas é a forma mais lógica, mais coerente que eu tive para entender essa possibilidade de uma dualidade de planos paralelos, de mundos paralelos e de vidas paralelas. Tá? Então é breve esse relato, mas passei aqui para vocês, trocando a minha